Olá, tudo bem? Nosso assunto ainda são queimadas. E nós estamos outra vez no portal Outras Palavras, no setor Outra Saúde. E quem está aqui falando para nós nessa matéria, datada do dia 10 de setembro desse mês ainda de 2024, é Jean-Marc Van der Weyde, que é um economista ecológico, ou seja, ele é ligado à área de economia ecológica. Muito bem. O título é Queimadas, o agronegócio acende o fósforo. A expansão desenfreada da fronteira agropecuária desde a ditadura transformou os incêndios economicamente motivados em rotina no Brasil. As consequências ambientais e sanitárias chegaram e cobrem o país inteiro de fumaça. Estamos assistindo há semanas ou talvez meses a mais espetacular estação de queimadas da história do país, ainda em curso, é a mais sinistra desde o Dia do Fogo, em 2019, ou o Mar de Chamas, em 2004. Já é um sinal preocupante para o meio ambiente do Brasil e pela sua amplitude do planeta, que tenhamos tal nome de batismo para o período de inverno. Mas a ocupação acelerada das fronteiras agrícolas pelo agronegócio, desde o tempo dos governos militares, habituou-nos às imagens cada vez mais gigantescas de florestas e outros ecossistemas sendo devorados pelas chamas ao longo dos meses. Nos anos 1970 do século passado, foi um escândalo internacional a queimada de uma propriedade de 100 mil hectares no Pará, pertencente à empresa alemã Volkswagen. No Brasil, este fato não chegou a ser notícia, a não ser quando denunciado no exterior ao ser detectado por fotografias de satélites. De lá para cá, as queimadas viraram rotina e foram se expandindo do Arco do Fogo, subindo pelo mapa a partir do sul da Amazônia, do oeste do Mato Grosso, ao leste do Pará, aos incêndios na intensa ocupação de Rondônia, Roraima, Acre, expandindo-se para o Cerrado e para o Pantanal. Nada disso é uma novidade em nossa história. Lembremos que o primeiro bioma a ser destruído foi a outrora pujante Mata Atlântica, derrubada a ferro e fogo desde os primórdios da colonização aqui no nosso país. A diferença é que a redução em mais de 90% da cobertura vegetal deste bioma, quase toda a floresta tropical, de enorme biodiversidade, ela durou 5 séculos. O que estamos assistindo agora ocorre em menos de 2 gerações. Nesses dias, como foi o caso em 2019, e menos intensamente em outros anos, os ventos que trazem a umidade evaporada pela floresta amazônica para irrigar o centro-oeste e o sudeste do Brasil, fenômeno hoje conhecido como os, entre aspas, rios voadores, passaram a empurrar uma densa fumaça negra produzida por milhões e milhões de hectares de vegetação, da floresta tropical amazônica às matas menos densas do Cerrado e os campos alagáveis do Pantanal, todos sequíssimos por 7 meses de estiagem total. Além da fumaça gerada pela queima das pastagens, cuja cobertura vegetal original já foi devastada há mais tempo. No momento em que ardem 3 biomas da nova fronteira agrícola, ardem também grandes áreas cultivadas com cana-de-açúcar no que foi o bioma da Mata Atlântica, mais precisamente no centro-oeste paulista. Neste caso, a ocorrência é uma novidade, pelo menos desde 2007. A queima de canaviais em São Paulo só é fenomenal pelo fato de que o início da maior parte dos focos de incêndio foi simultâneo, como detectado pelas imagens de satélite. Então entra aqui agora um subtítulo: Crimes? É uma pergunta. A gritaria na imprensa e nas redes sociais foi grande. Os adeptos do Bolsonaro acusaram o MST nos incêndios de São Paulo, enquanto a esquerda acusava uma ação criminosa do agronegócio canavieiro neste estado e o pecuário na Amazônia. Aliás, Amazônia, Cerrado e Pantanal, visando desmoralizar a política de controle de desmatamento do governo atual e manchar a imagem e a liderança do Brasil para a COP30. Tudo seria orquestrado, a exemplo de Domingo do Fogo, de 2019, e o agronegócio dos adeptos do governo anterior, o bolsonarismo, seria o criminoso a combater. Essas hipóteses têm que ser bem estudadas, tanto a dos focos
do agronegócio bolsonarista quanto do MST. A meu ver, não há nenhuma orquestração política criminosa nacional reunindo criminosos em todas as áreas de incêndio, quase que do Oiapoque ao Chuí, ao ver do autor da reportagem. Muitos desses incêndios são, sem dúvida, atos criminosos, cujos intuitos devemos analisar caso a caso. Mas outros são derivados de um outro tipo de causa, natural ou não. E as condições naturais têm de ser levadas em conta para verificar o quanto da área queimada resulta de uma perda de controle de operações usando fogo e aquelas que são legais. E há situações que requerem investigação mais profunda do tipo policial. Quer dizer, em princípio, sem investigação, tudo está aí aberto, é o que ele está falando aqui. Incêndio nos canaviais de São Paulo. A suspeição de crime é estimulada pelas imagens de satélite, mostrando o surgimento de centenas de focos de fogo na região do Ribeirão Preto em um curtíssimo intervalo de tempo, que seriam de horas. Além disso, circulou um vídeo de um caminhão de usina de açúcar e álcool, acompanhando trabalhadores uniformizados que incendiavam a palha seca sobre os canaviais com o uso de maçaricos. A intenção criminosa parece comprovada. Mas quem são os culpados? Os usineiros teriam algo a ganhar com a queima dos canaviais? Seriam eles os culpados? Ou seriam outros que querem fazer com que seja visto que aquilo é espontâneo ou que a culpa seria deles? Bom, os jornais têm apresentado estimativas de perdas dos usineiros que vão de 500 milhões a 1 bilhão de reais com os incêndios. Quer dizer, provavelmente os usineiros não ganhariam com isso. Porém, mais tarde, li uma análise apontando para o fato de que a prática de queima dos canaviais era usual no passado e que os usineiros teriam voltado a utilizá-la. Mas será? O argumento só se explica pela alta probabilidade de os autores serem leigos em matéria de economia e agronomia açucareira. Isso parece pouco provável. Até o final do século passado, século XX, havia uma polêmica entre os usineiros e entre os plantadores de cana, fornecedores de matéria-prima para as usinas. Entre os usineiros havia uma crescente adesão às propostas da técnica da Embrapa, que favorecia a colheita mecanizada e o abandono total da queima, porque era vantajoso economicamente. As vantagens eram múltiplas para o corte da cana crua, ou seja, não queimada, mais restos da cultura, folhas e pontas para incorporação nos solos, diminuindo a necessidade de adubação química, o que seria economicamente viável, evitar perdas em conteúdo de açúcar, chamado de BRICS, da ordem de 8%, se as canas queimadas fossem processadas em menos de 6 dias e muito mais se os prazos se alongassem, menores problemas com a rebrota das canas para a próxima safra, eliminação dos inimigos naturais da cigarrinha, praga maior dos canaviais. Quer dizer, só teríamos vantagem. As desvantagens, por outro lado, estavam nos custos das operações de colheitas. Se feitas com o uso de mão de obra, ou seja, boias frias, a quantidade de cana colhida por trabalhador por dia era 3 vezes menor do que com a cana queimada. Isso ocorre porque o trabalhador em um canavial não queimado tem que fazer 3 operações. Ele corta a cana, elimina as folhas e pontas e amontoa. Isso cobrava contratar mais gente, já que é preciso aproveitar as canas no seu momento de maturação ideal para obter o máximo de açúcar ou, se for o caso, álcool. No balanço das perdas e ganhos, as economias de mão de obra que estavam escasseando no mundo rural paulista nos anos 1970 acabavam apontando para mais lucro com a queima. A solução da mecanização então foi adotada para eliminar este gargalo de mão de obra, mas as colheitadeiras disponíveis inicialmente tinham problemas de operação. A palhada da cana não queimada provocava o chamado embuchamento das máquinas, com frequente interrupção de colheita para limpar a vegetação acumulada nos dentes das colheitadeiras. Ou seja, a queima continuou por muito tempo na prática da colheita mecanizada por facilitar o processo e torná-lo mais rápido. Entretanto, novas e mais avançadas máquinas vieram a superar então esse problema, mas o seu custo elevado fez com que muitas usinas e fornecedores de cana mantivessem a prática da queima e também o uso da mão de obra. O câmbio tecnológico da cultura de cana em São Paulo foi acelerado com a desaparição dos fornecedores que tinham mais restrições financeiras e com a adoção da mecanização moderna pelas usinas, induzidas por legislação introduzida em 2006,
proibindo a queima por razões de saúde pública devido à fumaça que se espalhava pelas zonas urbanas da região. Então, os ganhos com o abandono da queima foram maiores do que os previstos inicialmente, entre outros o uso do bagaço das canas trituradas como combustível ou como matéria-prima para a polpa de papel, impossível com a queima da cana, né? Com a cana queimada. Ou seja, houve-se uma outra utilização e isso disponibilizava mais capital. Então era lucrativo. A queima foi abandonada. 20 anos depois do abandono da queima em São Paulo, parece totalmente improvável que os usineiros tenham decidido em bloco violar a lei enquanto perdem dinheiro com menor produtividade de cana queimada e outras perdas que seriam longo aqui detalhar. Eliminada a hipótese absurda de que capitalistas do agronegócio mais avançado do país estarem literalmente queimando dinheiro, fica a pergunta valendo R$ 1 bilhão. Quem queimou os canaviais em Ribeirão Preto? E por que o fez? Isso não parece um boicote? Digo eu, José Roberto. A hipótese bolsonarista de uma ação terrorista do MST também é absurda. Queimar os canaviais não facilitaria o assentamento do sem-terra. E como explicar o vídeo com um caminhão de usina acompanhado de empregados empenhados na queima com maçaricos? Com a palavra a Polícia de São Paulo ou a Polícia Federal? Eu não tenho resposta. E considero essa hipótese de que os usineiros teriam feito isto para provocar uma alta nos preços do açúcar no mercado internacional uma bobagem. Houve de fato uma alta de 3% no mercado de commodities em Nova York, mas os ganhos não vão para as áreas queimadas, mas para quem não queimou. Né? Quer dizer, quem ganha dinheiro seriam aqueles que não utilizaram a queima. Que fique claro que não estou aqui defendendo o agronegócio canavieiro. Esse setor tem um histórico de desprezo pelo meio ambiente e pelos direitos de trabalhadores, além de se escorar com frequência em subsídios e isenções de impostos. Mas eu não acredito que neste caso eles tenham responsabilidade nas queimadas, que significam perdas importantes nos seus lucros. Bom, então vamos dizer aqui. Houve uma orquestração. Não interessava ao MST, que inclusive não é dono dessa prática, de boicote, não acrescenta nada a eles, não ajuda. E não foi dos canavieiros, porque eles perderiam dinheiro. Eles são muito avançados para poder ganhar 3%, mesmo assim quem ganha 3% são aqueles que não queimam. Não aumentaria o preço no mercado. E se aumentar o preço do mercado, aumentaria para aqueles de cana não queimada. Então eles não ganhariam nada com isso. Bom, mas alguém fez. Vamos continuar. Amazônia em chamas. O governo do presidente atual, pela voz de sua ministra Marina Silva, proclamou uma redução de 46% no desmatamento da Amazônia no período entre agosto de 2023 e julho de 2024. Tudo bem. Apesar desse resultado positivo, os índices de desmatamento no período do governo anterior eram tão altos que, mesmo reduzido agora, a área atingida ainda é gigantesca. O sucesso na redução do desmatamento foi atribuído pelo governo à retomada da fiscalização na região. Mas é preciso analisar, entretanto, essa explicação como um grão de sal, nas palavras dele. Afinal de contas, o desmonte das instituições em defesa do meio ambiente, IBAMA e ICMBio, no governo anterior foi enorme. Sim, ambas as instituições estão com poucos funcionários, poucos equipamentos e, além disso, passaram por um longo período de greve por salários e plano de carreiras que paralisou as ações de fiscalização. Por outro lado, e veremos esse ponto mais em detalhe adiante, o desmatamento em todos os outros biomas cresceu. Porque o desmatamento caiu na Amazônia é algo que cobra uma análise mais profunda e eu tenho elementos que respondem a essa pergunta. Tenho hipóteses, porém não fatos. Ou melhor, eu tenho hipóteses, mas não tenho fatos e dados. Diz ele, teria havido uma concentração de esforços das agências de proteção ambiental neste bioma, com a consequente enfraquecimento nos outros biomas? É improvável, pois não se transfere pessoal de lugar para outro tão facilmente. Teria havido um esgotamento de fome de terras de grilagem na Amazônia? Negativo. O histórico do desmatamento não indica que o processo esteja minimamente arrefecendo.
O único elemento novo a se considerar é a ameaça formulada pela União Europeia de impedir a importação de produtos agrícolas ou madeireiros oriundos de áreas desmatadas a partir de 2015 em todo o mundo. Essa decisão foi tomada no Parlamento Europeu e já foi ratificada na grande maioria dos países que são membros do bloco e deve entrar em vigor até 2025, ano que vem. Essa decisão foi incluída nos debates do acordo UE-Mercosul, União Europeia-Mercosul, no início deste ano, aliás, no início do ano passado, gerando reações do agronegócio do próprio governo Lula. Isto poderia explicar o recuo do agronegócio, mas seria surpreendente esse gesto de antecipação de medidas antes mesmo da decisão da União Europeia, porque ela não estaria em vigor, está em vigor em 2025. Para não confundir os leitores pouco afeitos a essas práticas do agronegócio, o autor esclarece que existem algumas etapas no que se chama de forma geral desmatamento. O processo começa com a retirada da madeira de lei, seguido pelo chamado corte raso, feito com tratores de esteira arrastando grandes correntes deitando a vegetação, árvore de qualquer tamanho e arbustos no solo. A etapa seguinte, após um período de espera para a matéria vegetal secar, é a queima. A queimada na Amazônia ou em outros biomas não se reduz às áreas em desmatamento. Queimam-se pastos para provocar rebrote do capim e queimam-se áreas de matas nas bordas das florestas virgens. É menos comum a queima das próprias florestas virgens, tanto para eliminar os gastos, os ganhos com madeira de lei, como pelo fato de que florestas tropicais úmidas e densas são mais difíceis de queimar, Eu vou repetir isso aí. É menos comum a queima das próprias florestas virgens, tanto para eliminar os ganhos com madeira de lei, como pelo fato de que as florestas tropicais úmidas e densas são mais difíceis de queimar. Quer dizer, eles não só perdem a madeira de lei que poderia ser deitada e exportada para outro local, com ganhos, obviamente, como elas são difíceis de queimar devido à sua umidade. Não é impossível, mas é difícil. Se o desmatamento diminuiu significativamente, as queimadas na Amazônia cresceram muito. Para começar, a temporada do fogo começou mais cedo. Entre janeiro e julho de 2024, a área queimada aumentou 83%, ou seja, o desmatamento diminuiu, mas a queimada aumentou, em relação ao mesmo período de 2023, e 38% a mais do que a média dos 10 anos anteriores, 2003 e 2023. A novidade no período de janeiro a março de 2024 foi o deslocamento entre as áreas de desmatamento, 9% dos focos, e as áreas de floresta primária, 34% dos focos. No primeiro trimestre de 2023, 5% das queimadas foram em áreas de floresta primária e 21% nas áreas de desmatamento recente. Não tenho dados para o segundo trimestre, mas a tendência aponta para a continuidade da mudança no direcionamento dos focos de incêndio. Isso pode ser explicado pelo fato de que as condições ambientais estarem favorecendo a queima nas florestas primárias, com um longo período de seca, altas temperaturas e baixa umidade do ar e ventos fortes. Se a umidade está baixa, favorece você queimar, se for a sua pretensão. O resultado, intencional ou não, é que a redução do desmatamento proclamada pelo governo foi comprometida pelo aumento da área de queima em florestas primárias. Pode não ter sido fogo ateado por grileiros e simplesmente o alastramento de fogo de pastos para as áreas de borda das florestas primárias, encontrando condições para penetrar nessas últimas por elas estarem secas. Ou pode ser uma parte da explicação. Quer dizer, o fogo se alastrou das bordas para as primárias. Uma outra hipótese, a grilagem de terras que abre espaço para a expansão do agronegócio pecuário na Amazônia, pode ter invertido as etapas do processo habitual, aproveitando as condições ambientais excepcionais para a queima, ou para queimar primeiro e depois passar os tratores de esteira e correntes para retirar as árvores calcinadas restantes e semear pastagem. Isso vem ocorrendo de forma crescente nos últimos anos, a partir do aperfeiçoamento dos sistemas de controle por satélite do INPE, que hoje são capazes de captar e localizar em tempo real qualquer área de corte raso de floresta acima de 30 hectares.
Esse controle explicaria a troca do corte raso pela queimada direta, sobretudo em áreas onde foi retirada a madeira de lei, raleando a floresta e facilitando a queima. Agora vamos para queimadas no Cerrado. Neste bioma, o problema do desmatamento é mais simples e brutal, com o uso do fogo diretamente sobre a vegetação primária. Isso é explicado pelo fato de que a cobertura vegetal desta região não oferece madeira de lei em quantidade tentadora para a exploração e pela maior facilidade da queima em matas menos densas, do tipo savanas arbóreas e arbustivas. O objetivo do agronegócio é focado na formação ou renovação de pastos, sendo que esta região concentra o segundo maior rebanho do país. Em termos percentuais, este é o bioma com maior taxa de conversão da vegetação primária em pastagens, embora a Amazônia ganhe em primeiro lugar em valores absolutos de área alterada. Em 2022 e 2023, queimaram 665 mil hectares de vegetação nativa do Cerrado. Neste bioma, 56% da cobertura vegetal original já foi desmatada. Ou melhor, serão 100 milhões de hectares. A contribuição da queima para a devastação do Cerrado, no ano indicado acima, parece pequena, 0,66%, menos de 1%, mas ela se concentrou em uma das últimas fronteiras de vegetação ainda intocada, área comum a 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que juntando os prefixos, é o Matopiba, com 77% de todo o desmatamento cerrado, e no período 2023-2024, o desmatamento, entre parênteses, queimada, aumentou 16%, chegando a 771 mil hectares. Em anos de governo anterior ao Lula, estes números foram mais espetaculares, mas lembremos que o período das queimadas está apenas começando. As digitais do agronegócio criador de gado bovino estão nítidas em todo o processo de desmatamento da região mais ao norte do bioma do Cerrado. Mais do centro ao sul, é o agronegócio sojeiro, ou seja, da soja, que predomina. O Pantanal em rumo acelerado para a desaparição. Essa é a parte mais importante dessa leitura aqui. Os números para esse bioma são assustadores. A área queimada aumentou 2.362% em 2024. Eu vou repetir. A área queimada aumentou 2.362% em 2024, na comparação com o primeiro semestre de 2023, e 529% a mais em relação à média dos últimos 5 anos. E como a temporada do fogo apenas começou, pode piorar muito até o final deste ano. Espera-se que a área queimada chegue a 3 milhões de hectares. Ou melhor, teme-se. Esses dados estarrecedores indicam que o ano recorde para a queimada, 2020, já foi superado em 54%. Os satélites apontam para um fato importante. 95% do fogo começa em propriedades privadas, prevalecendo as de criação de gado. O fogo já atingiu 57% do bioma, pelo menos uma vez, sobretudo nos últimos 35 anos. Segundo a ministra Marina Silva, o que estamos assistindo é o processo de desaparição da maior planície alagada do mundo, que pode ocorrer antes do fim deste século. Isso com uma visão otimista. A prolongada estiagem na região já é a mais extensa e intensa em 74 anos. 40 anos é na Amazônia. Com baixas expectativas de chuva no próximo verão, as cotas de cheio dos rios e da planície alagável não vão ser alcançadas. Com isso, a rebrota da vegetação queimada não deve ocorrer e as condições para novas queimadas devastadoras vão se manter para os próximos anos e possivelmente vão ser executadas. Ela queixou-se dos cortes orçamentários impostos pelo Congresso, deixando o IBAMA e o ICMBio sem condições de fiscalizar os focos de incêndio e sem o pessoal necessário para combatê-los. Outro título: Efeito fumaça.
As temporadas de queimada aceitas como parte da realidade do agronegócio na Amazônia, Cerrado e Pantanal, há muito tempo têm sido um problema de saúde pública para as populações do norte, do centro-oeste, devido às grandes concentrações de fumaça. No resto do país, em anos normais, entre aspas, mal são notícias em jornais de televisão. Em anos de queimadas um pouco mais intensa, a fumaçada provoca a suspensão das operações de pouso e decolagem nos aeroportos dessas regiões e as notícias no sul, maravilha, começam a ser mais frequentes. Mas nos anos de grandes queimadas, que vêm se tornando cada vez mais frequentes, é a fumaça nos narizes e pulmões dos paulistas e fluminenses que faz a notícia vir então a ser manchete. E nós tomamos conhecimento disso. Embora a questão da saúde pública seja muito relevante, ela está longe de ser a mais grave para o país e para o planeta. Ela existe, é preocupante, mas ela está longe de ser relevante no momento atual porque a eliminação cada vez mais rápida das florestas tropicais e outras formações vegetais em escala gigante abrange anualmente milhões de hectares, afeta o clima diretamente, tanto local como planetário. E isso vai repercutir na fome, na miséria e na saúde muito mais intensamente. Não que a saúde seja desprezada pela fumaça, mas é que o fato em si enseja o quê? Perda, mudança climática abrupta, total e irreversível. E isso, com o tempo, seria catastrófico. Muito mais do que o problema da saúde agora, que já é perigoso, já é demasiado. A contribuição do Brasil para o aquecimento global provém em 70% do desmatamento das queimadas e só é menor do que os Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia e Índia. Repara que ele só falou de países extensos, Estados Unidos, China, União Europeia até certo ponto, né? A dimensão de uma União Europeia com todos os países europeus realmente é grande, Rússia, que é o maior país do mundo, e Índia, que também são países grandes. E maiores emissores de gás de efeito estufa, só que a partir da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. A nossa contribuição para o aquecimento global vem, que nós temos muita energia limpa, vem 70% do desmatamento da queimada, em contrapartida da China, União Europeia, Rússia e Índia, que ainda precisam de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Ou seja, nós temos energia limpa, mas contribuímos com o aquecimento global, não por necessidade de energia suja, porque nós temos 70% de energia limpa. Aliás, 60 e poucos por cento de energia limpa, mas porque nós promovemos queimadas e desmatamento. Muito bom. O efeito do processo de desmatamento e queimada no Brasil é ainda mais rápido e intenso que no resto do mundo. Nosso clima está mudando. Estamos assistindo nos últimos anos uma sucessão de ondas de calor e secas mais intensas e extensas em áreas atingidas e também em duração. O regime de chuvas no sul e no sudeste altamente dependente dos chamados rios voadores, que são as chuvas originadas na evaporação da região amazônica e carregada pelos ventos, tornou-se errático, com precipitações concentradas em algumas áreas, como é o caso do Rio Grande do Sul no início desse ano, e estiagens prolongadas no sudeste, como de fato está acontecendo. A agricultura do agronegócio já está fortemente afetada por este novo normal e as previsões são catastróficas para o futuro, quer dizer, a própria agricultura do agronegócio. Outras perdas colossais são menos percebidas pelo público. A riquíssima biodiversidade vegetal e animal dos citados biomas vem sendo devastada por esses processos, empobrecendo o futuro do país e do planeta. Isso significa que nós estamos perdendo animais que estão morrendo por falta de habitat ou morrendo queimados nos seus habitats, ou por fome. Já foi citado acima o risco próximo de uma triste certeza da desaparição do Pantanal. Mas pouca gente se dá conta do risco anunciado pelos cientistas do INPE, da proximidade do chamado ponto de não retorno, ou seja, na capacidade de regeneração da floresta amazônica.
Segundo essa avaliação, nós estamos a poucos anos do momento em que a maior floresta tropical do planeta vai colapsar, mesmo se o desmatamento e queimadas forem interrompidos agora, bruscamente. Por quê? Passado o ponto de inflexão, o bioma vai começar um processo irreversível de degeneração, evoluindo para uma vegetação de savana arbórea e arbustiva, chegando a um processo de desertificação. Para o resto do país, o problema será uma crescente falta de chuvas, com o estancamento da formação dos rios voadores. Não é preciso dizer que isso representa para a agricultura nas regiões mais produtivas do Brasil. Vai acabar. A apregoada pujança do nosso agronegócio vai ser abalada, enterrando tanto exportações para abastecimento alimentar para a nossa população. Ou seja, será que nós estamos... Ele está afirmando aqui que o ponto de não retorno é que nós estamos a poucos momentos do momento em que isso vai acontecer. E o que é pior, mesmo se nós pararmos de fazer isso agora. Por quê? Porque o sistema parece que já está comprometido, quer dizer, estamos fadados à perda da nossa agricultura de norte a sul. Quem é o responsável por essa catástrofe anunciada? A resposta é sabida por todos minimamente informados, mas não pelo público em geral. Bombardeado pela propaganda de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, louvando a pujança do agronegócio. O incrível neste quadro é que a falta de reação dos setores do agronegócio sul e sudeste, que prefere apoiar toda e qualquer medida que facilite o processo de destruição em curso nos três biomas, que beneficia apenas a pecuária extrativista do norte e centro-oeste. Isso é que é o mais incrível. É porque eles perdem fazendo coro com aqueles que estão ganhando dinheiro agora. Nos últimos 35 anos, 71 milhões de hectares de florestas foram transformados em pasto só na Amazônia, hoje concentrando quase a metade do nosso intenso rebanho de mais de 216 milhões de cabeças de gado. Essa conversão vem crescendo em contínuo, cada vez superando as médias dos anos anteriores. As tentativas de controlar o desmatamento têm sido inúteis. Os termos de ajuste de conduta e outros acordos, como frigoríficos do JBS, Minerva, Marfrig e outros menores, estão em vigor há mais de 15 anos com efeito zero. Estes acordos impõem a compra de gado oriundo de áreas que não passaram por desmatamento desde 2010, e os frigoríficos garantem que estão cumprindo as regras, mostrando certificados de fornecedores de gado em pé que os abastecem. Entretanto, há um mecanismo para driblar o controle e os frigoríficos sabem muito bem explorá-los. Como? O gado criado em pastos oriundos de desmatamento é vendido para outras fazendas para recria e engorda, e essas estão, vamos dizer, entre aspas, limpas, fora da área do desmatamento. É um cinismo danado que burla a lei, leis internacionais inclusive. A medida a ser adotada para um controle total é conhecida. Seria colocar um chip de controle eletrônico em cada cabeça de gado, permitindo saber onde essa res nasceu e por caminhos que ela passou. Se ela veio de uma área de desmatamento e foi para uma área limpa, vamos dizer assim, ela seria marcada, o chip a denunciaria. Tecnicamente, economicamente, isso é simples, relativamente barato, mas não é aplicado simplesmente porque a maior parte do gado vem realmente de áreas desmatadas. A maior parte. Quando a União Europeia decidiu que só vai comprar carne provinda de áreas não desmatadas, foi exatamente essa medida de controle, que seria um rastreamento, que ela exigiu que houvesse para que ela pudesse comprar ou não compraria. A reação do agronegócio brasileiro como um todo e de seus representantes na poderosa bancada ruralista no Congresso foi de ira, com protestos contra o que chamaram de protecionismo e reserva de mercado por parte dos estrangeiros. E o governo Lula embarcou nesse discurso com o silêncio obsequioso da ministra Marina Silva. Quer dizer, as forças são poderosas aqui dentro. Se é espantoso que outros setores do agro não tenham apoiado esta medida, que já vem sendo discutida há tempos no próprio Brasil, é ainda mais incompreensível que o governo Lula cerre fileiras para apoiar o agronegócio pecuário da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, entre outras razões econômicas e ambientais, por ser foco do mais exacerbado bolsonarismo.
Ou talvez o governo esteja defendendo os grandes frigoríficos com os quais já teve acordos importantes nos governos Lula e Dilma. Alguém se lembra das emendas às vantagens obtidas pela JBS para expandir seus negócios no exterior? A chamada política de campeões nacionais financiados pelo BNDES? Alguém se lembra disso? Atualmente, apoiar os frigoríficos é o mesmo que apoiar os pecuaristas que compraram terras baratas em áreas desmatadas por grileiros e que estão levando não só à destruição dos 3 biomas, mas comprometendo o futuro de toda a nossa agricultura. Sim, a agricultura familiar está sendo e será prejudicada também e do país. E eu complemento, e do próprio mundo, né? Então, essa matéria, terminada aqui, Jean-Marc von der Weydt, economista agrícola e ambientalista brasileiro, fundador da organização não governamental Agricultura Familiar e Agroecologia, a chamada ASTA, e ex-membro da CONDRAF/MDA 2004 até 2016. Gente, eu agradeço a sua atenção, muito obrigado por você ter ouvido esse podcast até aqui. Foi difícil, desculpe um pouco a minha voz, porque eu estou rouco, né? Por causa de uma gripe aí que não termina. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado e até o próximo.